Hoje, segunda-feira, 23 de setembro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de tudo, queria pedir para você curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo do Café com Lexio, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e mais corações sejam alcançados pela misericórdia e pela palavra de Deus. Segunda coisa que eu quero comentar é que hoje, para a comunidade Filhos da Misericórdia e para a Igreja Católica, é um dia de festa, um dia de memória de São Padre Pio de Petreucina. E para a comunidade Filhos da Misericórdia, dia de um dos seus santos inspiradores. São Padre Pio, a sua vida, o seu sacerdócio, toda a sua vocação, a sua vida de santidade inspira cada membro, cada pessoa que faz parte desse terreno eucarístico tão fecundo para João Pessoa, para Paraíba, para o país, para o mundo, que é a comunidade Filhos da Misericórdia. Então eu te convido a pesquisar sobre a história de São Padre Pio, a perceber quantos milagres, a perceber que vida bonita, que vocação bonita para o mundo São Padre Pio viveu. E tem muito a nos ensinar. Então eu faço esse convite para você, no momento que você tiver durante o dia, pesquisa sobre a vida de São Padre Pio. São Padre Pio tem uma frase que aqui eu quero começar a nossa reflexão. Ele diz assim: é preciso amar, amar, amar e nada mais. É isso. E a palavra de hoje tem tudo a ver com esse ensinamento de São Padre Pio. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos de 27 a 34. Mas eu só vou ler o 27 e o 31. Ele diz assim: é a palavra de Deus falando para mim e para você no dia de hoje. Meu filho, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Eu vou começar com a esmola, falando do exemplo da esmola. Quantas vezes a gente deixa de dar esmola porque a gente se ocupa de construir um juízo de valor sobre a vida daquela pessoa que está nos pedindo. A gente se ocupa de construir o juízo de valor e não se ocupa de efetivamente ajudar. Olhar nos olhos, perceber que ali é uma pessoa. Quantas vezes nós passeamos pelas ruas, indo para o trabalho, indo para casa, indo para algum estabelecimento que a gente vai eventualmente fazer alguma coisa, e a gente vê os irmãos de rua e se acostuma, eles se tornam paisagens, como se fossem árvores, como se fizessem parte daquela paisagem que a gente se acostumou a olhar, mas de fato são pessoas que têm uma história de vida, que carregam em si feridas, dores. E a palavra de Deus hoje ela é assertiva, ela diz: não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. E o bem da verdade é que quando esses irmãos nos abordam, desde uma criança até uma pessoa mais velha, a gente efetivamente pode fazer alguma coisa. Porque até um sorriso ajuda a melhorar o dia de quem precisa e pede o nosso favor. Falando do irmão de rua, eu falo de todas as pessoas que Deus nos confia o convívio. Se Deus confia o convívio de algumas pessoas na tua vida cotidiana, dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho,
É porque Deus quer que você vá em direção a essas pessoas. Com um sorriso, com um abraço, com a escuta. Muitas vezes você acha que o que aquela pessoa precisa é algum bem material. E na verdade tudo que ela está precisando é ser escutada. E às vezes a gente não empresta do nosso tempo para escutar o que o outro tem a dizer. A gente tem tempo muitas vezes para tudo, para atender às nossas necessidades, aos nossos interesses. E a gente empresta muito pouco tempo para oferecer ao outro os nossos ouvidos, o nosso coração acolhedor, que muitas vezes pode melhorar o dia daquela pessoa. E é tudo que temos. Nós não temos o ontem, nós não temos a capacidade de voltar no tempo e fazer diferente. Nós não temos o amanhã, o futuro. Quando ele chega, ele já é o hoje. Tudo que nós temos é o agora. E a palavra de Deus está falando, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Quando? Agora. Ela continua, não digas ao próximo, vai embora, volta amanhã. Se você pode fazer algo de bom por aquela pessoa que cruzou o teu caminho, faça. E eu repito, às vezes a gente constrói um juízo de valor, acha que a pessoa está precisando de uma coisa, mas um olhar atento nosso, de nossa parte, uma escuta atenta, sem pressa de responder, muitas vezes vai nos fazer enxergar que o que aquela pessoa precisa é outra coisa e a gente vai conseguir. Isso é uma outra coisa que a gente que é cristão, a gente às vezes cai nessa tentação de dar ao outro aquilo que a gente quer dar. Mas muitas vezes o que o outro precisa não é aquilo que a gente quer dar. E a gente muitas vezes cai nessa tentação. Mas se a gente olhar sem pressa para a vida do outro, escutar o que o outro tem a dizer, a gente vai perceber, poxa Deus, eu estava querendo oferecer uma coisa para essa pessoa, mas na verdade ela está precisando de outra coisa. E que nós possamos pedir ao Espírito Santo essa capacidade de enxergar o que o outro precisa e sermos essa oferta, de dar exatamente o que o outro precisa, com a nossa presença, com a nossa alegria, com o nosso sorriso, com a nossa humildade, com o nosso abraço. Repito, o maior favor que você pode fazer para alguém que convive com você, na maioria das vezes não vai ser um bem material, perecível, mas vai ser a sua presença atenta, que vai imprimir no coração e na alma daquela pessoa que ela não está sozinha, que ela pode contar com você. No versículo 31, a palavra de Deus continua, não invejes o homem violento e não escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. Olha, o íntegro é aquele que é inteiro, que não se segmenta, que não se fragmenta. O íntegro é aquele que vive a vida com uma só dimensão, com simplicidade, mas atendendo a todas as circunstâncias de sua vida. E a palavra vai ser muito clara aqui. O Senhor reserva a sua amizade aos íntegros, ou seja, aqueles homens e aquelas mulheres que são diligentes em cumprir com todos os seus deveres das circunstâncias que lhes são confiadas. Como assim? Por exemplo, eu sou pai, esposo, advogado, militar. Essas são as circunstâncias que compõem a minha vida. Eu sou consagrado de uma nova comunidade que pertence à igreja. Tudo isso são circunstâncias que compõem a circunstância maior de quem eu sou, de Vitor. E quando falo de mim, eu estou falando de você. Quais são as tuas circunstâncias? Porque por vezes a gente entrega muito numa circunstância da nossa vida e deixa a desejar muito em outra. Quantas vezes a gente entrega muito no nosso ambiente de trabalho, mas dentro de casa a gente deixa a desejar. Quantas vezes a gente entrega muito dentro de casa, mas no ambiente de trabalho a gente se comporta de forma medíocre. Quantas vezes na igreja a gente só dá aquilo ali, a gente conta as moedinhas. Eu vou até aqui eu posso fazer. Se alguém me pedir algo a mais, não. Aqui já deu. Então, e o Senhor ele diz, não invejes o homem violento, ou seja, peçamos ao Espírito Santo a graça de fazer do nosso coração um coração humilde, manso, para que nós possamos viver a nossa vida com serenidade, com sobriedade. E quando a gente vive a vida com serenidade e com sobriedade,
dizendo não para os impulsos violentos que existem naturalmente conosco, o Senhor vai ordenando a nossa vida. E a gente vai vivendo uma vida ordenada, de modo que cada vez mais as coisas vão... Cada vez mais a gente cria uma capacidade, uma envergadura emocional, de modo que cada vez menos as coisas nos tiram do sério. A gente vai ficando mais tranquilo, a gente vai amadurecendo, vai criando reserva emocional. Peçamos ao Espírito Santo essa graça também, de não estacionarmos na evolução da maturidade humana e da maturidade espiritual, para que a gente possa, para que o Espírito Santo ele possa nos dar essa maturidade de tratar com sobriedade, com serenidade, com mansidão e com humildade tudo aquilo que acontece na nossa vida durante o nosso dia, quer seja um momento alegre, quer seja um momento de adversidade. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18. Abre aspas para Jesus. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. Perceba, o evangelho de hoje está complementando a primeira leitura. Quando a palavra de Deus vai dizer na primeira leitura que Deus reserva a sua amizade aos íntegros. É isso aqui. A gente não pode viver uma vida ambígua, uma vida em que a gente viva de um jeito em determinados ambientes e de outro jeito num ambiente distinto. Que a gente leva uma vida dupla, como se vivesse uma representação de quem nós somos, uma caricatura de quem nós somos. Não, o Senhor quer nos dar integridade, para que a gente seja de uma só costura, de uma só dimensão, aonde quer que a gente esteja, na igreja, dentro de casa, no ambiente de trabalho, num hospital, aonde, na praia, num momento de lazer, aonde nós estivermos, sermos aquele ser humano de uma só costura, que trata a todos da mesma forma. É isso. O Senhor aqui no Evangelho quer nos livrar da hipocrisia. O Senhor quer nos exortar para que a nossa vida ela esteja alinhada com o nosso discurso. E esse momento é um momento tão favorável, né? É um período tão oportuno para você prestar atenção nisso. Nós somos chamados a fazer escolhas nesse período. E eu peço que você faça escolhas com base nisso. Olhe a vida das pessoas, analise a biografia e perceba se o discurso que a pessoa adota se alinha com a vida que ela de fato vive, com a conduta de vida que ela testemunha. Isso é o mais importante para que você possa, neste período, fazer boas escolhas. Mais do que isso, para a gente concluir a reflexão de hoje, peça ao Espírito Santo essa graça de cada vez mais viver, se tornar esse ser humano de uma só costura. Que o Espírito Santo vá te dando essa capacidade de viver uma vida coerente com aquilo que você fala, de viver uma vida coerente com aquilo que você acredita. E aqui fica a pergunta: no que você crê? Quais os valores que você cultiva dentro de si? A tua vida de fato é pautada por aquilo que você crê? Pela palavra de Deus? Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.